Você tem medo do medo? Não deixe ele te aprisionar, não. Seja bem-vindo ao nosso canal Maria Psíquica de Comportamentos. Nós vamos falar sobre o medo e como agir para não se deixar aprisionar por ele. Se inscreve no canal, compartilha com seus contatos. Tem medo não? Curte aí o vídeo, tá bom? Vamos lá? Toda vez que você sai, o mundo se distrai. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como lidar com ele e outras aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Sabe quem disse isso? Ayrton Senna. Segundo o que eu li, ele dizia que o medo o fascinava. Na verdade, o medo é, de fato, uma das emoções básicas do ser humano, né? E ele é um sentimento de autopreservação. A intenção inicial é nos preservar, é gerar aquela sensação de fuga, de foge, ou age, luta, né? Ele produz adrenalina no nosso organismo e nos deixa atentos às sensações. Podemos dar nomes variados à mesma sensação, desde apreensão, ansiedade, angústia, aperto no peito, tudo isso pode ser sintoma do medo. Ele pode apresentar sintomas físicos, como dores nas pernas, nos braços, enjoo. O medo, ele é uma das emoções básicas, né, do nosso organismo. Eu já falei sobre isso aqui, a diferença das emoções para os sentimentos, em um vídeo aí que eu falo sobre as emoções da criança. Então, o medo, ele começa no nosso organismo e depois que ele passa a ser interpretado pelos nossos sentimentos, né? E aí ele pode ser ampliado, como eu já falei anteriormente, os sentidos, eles começam a ser bombardeados de informações, né? E aí ele tende a aumentar. O que sustenta o medo são os monstros que nós criamos. Tem muitas fobias e síndromes ligadas ao medo. E são situações muito sérias e muito graves, que nós não devemos e não podemos brincar ou achar que é charme da pessoa, tá? E eu prometo que vou estar trazendo um vídeo aqui sobre síndrome do pânico, sobre as fobias, né? Que às vezes as pessoas brincam com elas como se fossem, é charme. Não, é pânico, é medo e aprisiona e paralisa a pessoa. Então nós não podemos brincar. Mas hoje eu tô querendo falar dos nossos medos cotidianos, que também nos aprisionam, né? Muitas vezes notícias que são espalhadas e sustentadas e mantidas, né? E que nos mantêm aprisionados, assustados, e que nós precisamos tomar apenas uma atitude: interpretar os nossos medos, trazer à tona o que é real, o que é verdade, o que é possível, o que é imaginário, separar os nossos pensamentos, né, em torno daquele medo. O que é imaginário? São coisas que são da nossa imaginação, que talvez não venham a acontecer, né? Nós precisamos separar o que é imaginário daquilo que é real. Precisamos separar o hoje do que está por vir ainda amanhã. Se está por vir, você não tem controle. Não adianta você ficar com medo do amanhã, né? Então, hoje eu estou falando não para as síndromes, não para as pessoas que estão, de fato, sofrendo de uma síndrome que ela não tem controle. Ela precisa de ajuda externa. Se você conhece alguém que tem síndrome do pânico, agorafobia, ou que está com algum tipo de fobia mais simples, não brinque. Tente ajudá-la a procurar um profissional, tá? Não brinque, porque é sério. Toda síndrome, a pessoa, de fato, ela não tem forças para resolver sozinha, ela precisa de ajuda. Mas se o medo que você sente hoje é um medo comum, cotidiano, do que tem ocorrido no seu dia a dia, então tenta trazer uma reflexão em cima desse medo, separando aquilo que é real daquilo que é imaginário, vai trazendo respostas a esse medo e você vai começar a perceber que ele é controlável, tá? Que ele é menor do que você já trouxe respostas. Ele não vai ser um monstro gigantesco, né? Às vezes, quando eu era criança, eu tinha medo, sim, a minha casa tinha uma porta de vidro e o galho passava lá fora, para lá e para cá. E eu enxergava no galho que era uma mão gigantesca que vinha e voltava
e eu enxergava uma mão com os dedos enormes. E depois, quando a gente saiu para olhar e foi observar direito, o medo que eu estava sentindo era um galho que passava pela porta. Quando a gente olha o gato, o olho do gato, quem tem medo de olho de gato, né, e você observa, o gato é menor do que eu sou maior do que o gato não vai me devorar, você continua com medo do olhar do gato, mas aquele medo não te aprisiona, você passa perto dele. Então você não tá com uma síndrome além do que você pode controlar, tá? Então vai trazendo respostas aos medos que te aprisionam. Vai buscando colocar resposta em cada um desses medos, ok? Temos vivido um período difícil na nossa sociedade e aí nós precisamos sim parar e fazer uma autorreflexão, né? Do medo que nós temos sentido e se ele tem nos aprisionado. Trazer razão a cada situação, né? Sem se expor às situações, porque o medo de fato nos ajuda e nos protege, mas não se deixar aprisionar pelo medo, ok? Boa noite para você, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Compartilha com as pessoas que você acha que precisam ouvir sobre isso.